Queridos irmãos e irmãs, depois de termos contemplado toda a vida do Senhor, no mistério do seu nascimento, da sua encarnação, na sua vida oculta, na sua vida apostólica, na sua paixão, morte, ressurreição, na sua ascensão aos céus, o derramamento do Espírito Santo, a igreja celebra o cume da sua fé na festa da Santíssima Trindade. Porque Deus se revelou em Cristo como trino. Isso é maravilhoso, porque nos faz compreender que na sua supremacia, na sua transcendência, naquilo que ele tem de santo e, portanto, de inacessível, ele não é um grande solitário. Antes que aparecesse a primeira estrela no céu, antes que o primeiro átomo fosse criado, Deus é. Porém, Ele é enquanto vivo. E São Boaventura, na sua obra Itinerarium Mentis in Deum, Itinerário da Alma para Deus, fala do Pai como uma fonte fecunda. Ou seja, eternamente Deus se entrega totalmente e produz uma ideia de si mesmo, uma ideia que permanece dentro dele, que é Deus de Deus. Uma ideia que não é como uma ideia nossa, que é tão somente um conceito mental. Uma ideia que é viva, que é exata, que se desdobra dele, que emana das suas entranhas, o Filho. Eternamente o Pai se dá no Filho e se dá ao Filho. E se dá e se entrega e é fecundo, gerando eternamente o Verbo. É muito interessante que a fé católica, a fé cristã, obteve a mais extraordinária revelação em Cristo do mistério íntimo de Deus, simplesmente ao conhecer a verdade que está no versículo 1 do Evangelho de São João. In principio erat verbum. No princípio era o Verbo. Por quê? Porque nós sabemos que nós não podemos conhecer nada sem produzir aquilo que os medievais chamavam de verbo expresso, ou seja, sem nós expressarmos de algum modo aquilo que nós conhecemos, para nós mesmos. É isso que está por detrás da pergunta: o que é isso? Então, por exemplo, digamos que apareça um animal exótico,
o que nós iremos fazer? Nós iremos perguntar, mas o que é isso? E alguém terá que dizer o que é. Ou seja, nós temos que ter a expressão num nome, num verbo, numa palavra. Mas, entre Deus e nós, há uma distância infinita. Então, a grande pergunta é, será que para se conhecer, Deus produz, como nós, um verbo? E, portanto, produzindo um verbo, ele produz um outro eu, um alter ego, pelo qual ele se exprime. E isso vem respondido em todo o Novo Testamento. E São João o diz laconicamente na sua frase inicial. In principio erat verbo. Erat verbum. No princípio era o verbo. Ou seja, o Pai gera o Filho eternamente. E dessa geração em que o Pai gera, o Filho é gerado, brota uma segunda processão, que analogamente se dá em nós pela vontade. Os medievais diziam nihil volitum nisi precognitum. Nada pode ser querido sem ser conhecido. Não tem como eu querer algo que eu desconheço. Embora às vezes a gente tenha essa experiência, eu quero algo, mas não sei o quê. E a gente fica procurando, aí você está com fome, eu estou com fome não sei do quê. Você pega o iFood, olha lá, o que tem à disposição. Ainda não é isso, o que é? Talvez tal coisa. E aí você exprime aquilo, mas você tem que exprimir. E daí São Tomás diz que, de toda forma, procede uma inclinação. Então, se eu concebo, por exemplo, um pudim de chocolate, a essa forma se segue uma inclinação. Eu quero ou não quero. É por isso que Deus se conhece eternamente e se quer no Espírito Santo. O Espírito Santo é a processão que decorre da primeira processão. E o círculo se fecha nele mesmo. Nós chamamos os termos dessas relações, com palavras das Sagradas Escrituras, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Uno, que na sua interioridade é trino, porque ele se conhece e se ama eternamente. Ora, qual que é a maravilha disso? É que para expressar o que são o Pai e o Filho e o Espírito Santo, os teólogos cristãos inventaram um conceito, que é o conceito de pessoa. Em grego, prosopon, em latim, persona. Por quê? Porque pessoa, daí vem personagem. Era a máscara que os atores usavam para representar as tragédias e as comédias entre os pagãos. Por quê? Era uma máscara pela qual o som da voz saía persona. O som da voz saía através da máscara. E aí Boécio definiu pessoa, Boécio é um teólogo medieval bastante importante, como substância
espiritual, de substância individual, de natureza racional. O que significa que esses termos em Deus são pessoas, mas não no sentido humano. Tudo que nós dizemos de Deus, nós o dizemos com uma linguagem figurativa. Isso que nós chamamos, nos teólogos mais antigos, de teologia simbólica. Ou catafática, quer dizer, afirmativa. Nós dizemos sobre Deus aquilo que nós podemos dizer. Porém, Deus é pessoa num sentido que nós não sabemos qual é. Deus é relação num sentido que nós não sabemos exatamente como é. Ou seja, o que eu sei é que há uma fonte eterna de amor que produz o Filho eternamente. O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai. Do Pai e do Filho procede uma segunda relação, uma segunda processão, quero dizer, e o Pai e o Filho se amam no Espírito Santo, que é o nexo de amor entre eles. Porém, o sentido próprio dessas palavras, como que desvanece em Deus. É por isso que a inteligência diante do mistério da Trindade chega até um certo ponto. Depois dela, a fé se aproxima do mistério. Só que chega um determinado momento em que a própria fé já não entende. E quando a fé entende que não entende, é aí que ela entendeu. Ela fica completamente obscurecida, fica ofuscada pela quantidade de luz, por aquilo que é supra-essencial, por aquilo que é supra-substancial, por aquilo que ultrapassa a nossa compreensão. E, portanto, daí adiante, nós nos perdemos em Deus pelo amor. Não há mais nada a fazer a não ser amar. E esse êxtase, esta saída do amor, é o que nós chamamos de adoração. Essa é a mais perfeita definição de adoração que existe. Foi dada pela carmelita Elizabeth da Trindade. A adoração é o êxtase do amor. Por quê? Porque é aquele instante em que já não conseguimos dizer nada. Quanto mais a alma se aproxima de Deus, mais ela é incapaz de dizê-lo. E, portanto, nós somos projetados pela divina revelação para dentro da vida trinitária. E aí nós nos perdemos num oceano sem margens, numa fonte eterna que começa no Pai sem tempo, porque eternamente Ele gera o Filho. E dessa geração expira eternamente o Paráclito. Nós não conseguimos dizer nada. É por isso que uma das devoções mais maravilhosas que existe à Santíssima Trindade é o chamado Trisságio Angélico, em que nós nos colocamos junto com os santos anjos nesse alvoroço, e a nossa mente divinamente ofuscada pela luz divina, cegada por ela, sabe simplesmente
que na sua simplicidade total, em Deus não há aspectos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente vivem em uma comunhão de amor. Então, com os santos anjos, nós dizemos: tibi laus, tibi gloria, tibi gratiarum actio, in saecula sempiterna, ó beata Trinitas. A vós o louvor, a vós a glória, a vós a ação de graças, pelos séculos sempiternos, ó Trindade feliz. Com os santos anjos nós dizemos: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Todo o céu e a terra estão cheios da vossa glória. Com eles nós dizemos: a vós, Padre ingênito, a vós, Filho unigênito, a vós, Espírito Santo Paráclito, com todo o coração, confessamos e adoramos a Trindade una na sua indivisível Trindade. Toda a poesia cristã, toda a capacidade de dizermos, desmaia ante o mistério trinitário. Não consegue mais, a não ser simplesmente submeter-se por inteiro e adorar. Esse é o maior fruto que nós temos no domingo da Santíssima Trindade. É recebermos essa revelação, mas ao mesmo tempo entendermos que quanto mais nós nos metemos nela, e Deus na sua bondade faz isso conosco, porque o que é a graça? A graça é uma participação criada na vida incriada da Santíssima Trindade, que nós recebemos mediante a humanidade santíssima do Cristo. Então, quando eu me uno ao Verbo encarnado pela fé e pelos sacramentos, a vida da Trindade que circula na alma dele passa a circular na minha alma. E, portanto, Deus, que criou o mundo fora de si, mas dependente de si, introduz em si algo que não estava em si, nós. E nós passamos a fazer parte dessas relações eternas. Em outras palavras, nós somos filhos no Filho, do Pai pelo Espírito Santo. Nós somos atirados para dentro da vida de Deus, e essa comunhão eterna de amor passa a ser a atmosfera da nossa vida espiritual. É por isso que nós sempre fazemos tudo em nome da Trindade. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo começamos e terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre, quando terminamos qualquer obra, dizemos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou seja, o nosso ser inteiro existe para o louvor da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a humanidade santíssima de Cristo reside em nós pela fé, pela graça. Isso é tão maravilhoso que quando nós nos inebriamos dessa verdade da fé, então o nosso espírito fica totalmente perplexo, numa divina perplexidade. Nós ficamos como que ébrios, mergulhados na realidade suprema em que Ele mesmo se dignou a colocar-nos, nós que somos criaturas tão ínfimas. E o nosso ser desfalece. Nós o adoramos. São Basílio foi um dos maiores
adoradores da Santíssima Trindade e alguém que soube colocar isso por escrito na medida do possível. Outros santos também o fizeram. Santa Catarina de Sena, em seu diálogo, diz coisas maravilhosas sobre a Trindade Santíssima. Mas nós precisamos aceder à intimidade de Deus sem medo. Quanto tempo estamos perdendo com as coisas criadas? Quando Deus nos chama a conhecer a sua vida incriada. Quanto tempo perdemos olhando para as coisas sensíveis? Quando Deus nos atrai para as coisas suprassensíveis. Nós, agarrados à matéria, às coisas, ignoramos que somos impulsionados para aquilo que é supersubstancial, aquilo que está acima de qualquer coisa que se pode dizer. Interiormente, queridos irmãos, prostremo-nos por terra. São as palavras do Salmo 94. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra. Ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Não há nada a fazer. Os orientais têm tropários maravilhosos da Trindade Santíssima que parecem quase euforias de loucura. Eles vão tocando aqueles querubins com sinos e como que entrando em estado de choque ante o mistério da Trindade. Todos nós somos convidados por Deus a entrarmos nesse maravilhamento, nesse enlevo, nesse estupor e permanecermos em adoração. A Trindade Santíssima é não apenas a intimidade de Deus, mas a intimidade na qual Ele mesmo nos colocou para viver em nós. Que nós possamos, queridos irmãos, viver como que inclinados diante desse mistério eterno de amor e assim ocuparmos as nossas almas, as nossas mentes divinamente cegadas por esse batismo de luz.